Sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Reflexões Diárias do Grupo Espírita Cristão Bezerra de Menezes. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sequenciado do Livro dos Espíritos. Vamos fazer algumas reflexões hoje sobre a questão 7, 8 e 9 do Livro dos Espíritos, onde nós estamos falando sobre Deus e sobre as provas da existência de Deus. Então vamos lá. Na questão 7 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária de todas as coisas? Ou seja, da formação das coisas? Ou seja, será que a gente poderia, buscando no estudo aprofundado da matéria, achar a causa primária de tudo que existe no universo? Essa pergunta de Kardec é uma pergunta bem profunda, porque a gente observa que a ciência se debruçou até hoje para que a gente conquistasse todas as evoluções materiais, tecnológicas, se debruçou no estudo das propriedades da matéria. Mas aí nós vamos observar que na caminhada da ciência, desde que foi descoberto, por exemplo, o átomo, e o átomo foi colocado, primeiramente, como um ente, indivisível, de lá para cá foram feitas diversas descobertas mais atuais que nos mostraram o átomo decomposto em diversas partes menores. E hoje, quando a gente observa a física quântica, ela nos abre outro horizonte de detalhamento dessas propriedades que antes eram propriedades mais simples e que foram tornando-se mais complexas através do estudo e da observação. E principalmente da evolução da nossa capacidade intelectual de analisar. Então, Kardec perguntou aos espíritos: será que a gente, observando as propriedades íntimas da matéria, nós vamos conseguir chegar à causa primária? Aí os espíritos respondem: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Então tudo bem, a gente aprofunda, cataloga as propriedades da matéria, mas essas propriedades acabam por ter um efeito de uma causa ainda mais profunda. E aí nós vamos perceber aqui no comentário de Kardec: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também, elas, um efeito que há de ter uma causa. Então, o que Kardec e os Espíritos querem nos dizer? Que quanto mais nós aprofundarmos na intimidade da matéria, mais causas, ou seja, mais efeitos nós vamos identificar, que são as propriedades, mas que vão estar embasadas em causas cada vez mais anteriores. Então, definindo para nós que nós não conseguiremos descobrir a causa primária na matéria. E quando a gente chega hoje, nos domínios da física quântica, nós vamos perceber que os cientistas já falam até mesmo em universos paralelos, em dimensões paralelas à nossa realidade física, que eles dão o nome de universo não local. Então nós vamos começar a perceber que não há como descobrir essa causa primária na matéria. Ela está para além da matéria. Então Kardec, ao fazer essa pergunta aos espíritos, e os espíritos trazerem essa resposta, nós percebemos que a causa primária de tudo que existe, ela está bem distante, mas muito anterior à formação da matéria física, como a gente conhece. Então vamos lá para a pergunta 8. Essas três perguntas têm uma correlação de linha de raciocínio. Que deve pensar-se da opinião que atribuem a formação da matéria a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? E os espíritos respondem: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Olha só,
a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos. Kardec pergunta: tem pessoas que atribuem essa formação complexa da matéria ao acaso. Ou seja, é só da gente observar as pequenas reações químicas que acontecem no nosso próprio corpo ou na natureza, nós vamos perceber ali, mesmo nas reações mais simples, nós vamos ver ali uma causalidade ali. Tudo está ali naquela... Vamos pegar uma célula, por exemplo, né? Uma célula, um organismo unicelular, com uma só célula, né? A gente vai perceber ali que tudo dentro daquela célula tem um porquê de estar ali. E é uma organização completamente inteligente. Certo? Então nós vamos perceber que existe toda uma inteligência que está permeando aquela atividade ali na matéria. Então nós vamos perceber, e essa inteligência, ela rege esses fenômenos. Então, como atribuir a fenômenos inteligentes o acaso? Né? O acaso seria uma condição ou um fenômeno aleatório, que não tem um padrão, que não tem uma sequência, que não tem uma coerência, e que simplesmente a cada momento ele vai nos surpreender com uma situação ou com uma ação que não tem uma lógica. Esse é o fundamento do acaso. E aí é completamente diferente do que nós observamos na natureza, que nós observamos aqui no mundo material. Tudo tem um porquê, uma inteligência que designa aqueles fenômenos, aquelas reações químicas que são milimetricamente estabelecidas. Aí nós podemos fazer uma abstração aqui também para o mundo maior, né, o macro-universo, onde você vê aí vamos pegar o nosso sistema solar. Nós temos cada planeta na sua órbita. Nós temos todas as relações gravitacionais dos planetas, todas elas regidas com base em relações que nos mostram uma inteligência muito criteriosa nas propriedades para que todo esse sistema solar ele possa funcionar de forma harmônica. Então nós percebemos uma inteligência em toda essa organização. E aí a gente faz uma comparação que é interessante. Quando a gente vai lá para a intimidade da matéria, a gente vê a organização do átomo, né? Com seu núcleo e com as órbitas onde os elétrons vão circular. O desenho do átomo, ele é parecido com o desenho do sistema solar, onde está ali o Sol como se fosse o átomo e os planetas como se fossem os elétrons. Existe uma similitude, né? E tanto no átomo quanto no sistema solar, nós percebemos uma inteligência, tem uma lógica racional ali. Tanto que nós conseguimos estabelecer postulados e fórmulas matemáticas para descrever esses fenômenos. Então, se a gente considerar que o acaso pode gerar efeitos inteligentes, seria como se nós pegássemos, por exemplo, centenas de letras do alfabeto aleatoriamente dentro de um saco, sacudíssemos esse saco e jogássemos essas letras recortadas ao chão. E quando caísse no chão, ela se organizasse ao acaso em uma poesia que tivesse uma estrutura definida. Então, como os espíritos falam aqui, que o acaso é nada. Olha o comentário de Kardec. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados que, por isso mesmo, revelam um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso.
Então Kardec chancela essa resposta da espiritualidade, trazendo para nós essa reflexão. Tudo que nós observarmos na natureza tem relações inteligentes nos seus fenômenos, em toda a sua estrutura material, tanto no microcosmo quanto no macrocosmo, ou seja, tanto se a gente analisar o universo como um todo, quanto na intimidade da matéria. Nós vamos perceber uma relação inteligente entre todas essas propriedades da matéria. Então, o acaso não é um efeito inteligente. Então, como a gente pode atribuir toda uma estrutura organizada e coerente a um efeito que não seja inteligente? Então, vai deixando claro para nós que se a gente analisar toda essa criação perfeita e maravilhosa que é o nosso universo, nós não temos outra saída se a gente usar a razão, usar a nossa inteligência, da gente dizer que existe uma inteligência suprema que rege todo esse universo, né? Tudo que existe. Então vamos lá, vamos passar para a questão número 9, que de certa forma ela fecha esse raciocínio. Em que é que a causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Quando na primeira pergunta, quando Kardec pergunta que é Deus, e a espiritualidade fala, né, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Então disse que a causa primária de toda essa maravilha que é o universo é uma inteligência suprema. Aí Kardec pergunta aos espíritos, em que essa causa primária é a inteligência suprema? Vamos ver a resposta dos espíritos. Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Olha só. Kardec pergunta qual a lógica de se pensar, né, que a causa primária é uma inteligência suprema. No simples fato de que nós podemos reconhecer o grau de inteligência de um ser pela sua obra. Vejam bem, a humanidade, nós seres humanos, evoluímos muito na nossa questão da nossa inteligência, através da observação do mundo que nos circula, que está ao nosso entorno. E nós conseguimos fazer coisas fantásticas, como a tecnologia. Eu estou olhando aqui para essa câmera, conversando com vocês estão em vários lugares aí, do Brasil e do mundo, né? Porque a internet nos coloca dentro dessas possibilidades, e sem sair de onde eu estou. Isso era impensável há 50, 100 anos atrás. Então esse é um avanço da nossa inteligência. Então quanto mais nós evoluímos de inteligência, as nossas obras são mais complexas, demonstram mais essa inteligência. Então se a gente olha para o universo, para toda essa complexidade, enquanto eu estou falando com vocês aqui, milhares de reações químicas estão acontecendo no meu organismo, de forma coordenada e inteligente. Então, como não pensar que tudo isso tem uma inteligência muito grande permeando tudo isso, para que tudo isso ocorra de forma perfeita? Então é isso que os espíritos querem nos passar. Observe, então, olhe para o céu, olhe para as trilhões de estrelas que estão acima das nossas cabeças, para a gente imaginar qual foi a inteligência que organizou e deu sentido a tudo isso. Muitas vezes o nosso orgulho por nos acharmos, né, autossuficientes, sem precisarmos, né, de uma inteligência maior do que nós, que nos guie ou que que seja responsável por tudo dentro do nosso caminho evolutivo, a gente ignora. Mas se a gente usar a razão, por isso a doutrina espírita nos traz a proposta da fé raciocinada. Não é uma fé simplesmente de acreditar em algo, de crer simplesmente. É uma fé que nos propõe um raciocínio lógico sobre a vida.
E aí nós vamos tendo um embasamento racional da nossa fé dentro dessas reflexões. Nós vamos ver a reflexão de Kardec. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar a natureza, o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe dê. Bem, dentro da doutrina espírita, nós, através da literatura espírita, da própria codificação e das obras subsidiárias, nós vamos a cada momento tendo contato com informações de inteligências superiores a nós, que estão no plano espiritual, né? A espiritualidade nos traz informações de vidas em outros planetas, né? E nesse universo de diversas e muitas dimensões de realidade, nós temos inteligências superiores a nós aqui. Nós estamos num planeta ainda, né, de provas e expiações, que é o segundo nível na escala dos mundos. Então nós temos diversos seres que estão em evolução à nossa frente. Mas mesmo assim, essas inteligências ainda não são, por maravilhosas coisas que façam, como a gente vê a espiritualidade superior fazer, as intervenções espirituais, as curas, tudo que a gente observa, e os conhecimentos avançadíssimos que nos são repassados na literatura espírita, nós ainda vemos que essas inteligências, por maiores que sejam, ainda não são uma inteligência suprema. O próprio Cristo, que aqui nos disse, eu e o Pai somos um, ao mesmo tempo nos revela, em algumas passagens, que ele diz, só o Pai o sabe. Ou seja, algumas coisas que só o Pai sabe, no momento determinado de alguma coisa. Então, definindo que mesmo Cristo, que tinha essa intimidade, essa proximidade de espírito com o Criador, deixava bem claro que a inteligência e esse Pai que ele nos falava ainda estava além da inteligência e da vibração do Cristo. Então, para a gente refletir sobre isso, que não há como racionalmente nós não imaginarmos uma inteligência suprema que coordena o universo. Demos o nome que quisermos a essa inteligência, não importa. A gente pode dar o nome que melhor se adeque ao nosso entendimento, não importa. Mas o importante que a espiritualidade sempre fala conosco é que nós compreendamos a essência da ideia. Nomes é o de menos. O importante é a compreensão nossa da realidade que está sendo passada pelos Espíritos. Então a gente termina com essas 3 perguntas, essa parte, né, das provas da existência de Deus. E aí a gente, nos próximos vídeos, a gente dá continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu agradeço a todos por estarem aqui comigo, e muita paz e muita luz a vocês, e até o próximo vídeo.